Olá, minha amiga querida, bom dia! A paz de Jesus seja com você, que alegria poder começar mais um dia na presença de Jesus e na sua também. Hoje eu quero te convidar para falar sobre um tema que impacta a maioria das mulheres do planeta, que é a nossa relação com a alimentação. Muitas de nós estamos sempre brigando com a balança, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso com a perspectiva espiritual daquilo que Deus quer falar conosco nesse tema. Mas antes da gente ir para a palavra, se você puder, se você estiver gostando dos conteúdos do propósito de 40 dias do Modo Caverna com Jesus, por favor, curta, comente, compartilhe e ative o sininho. E agora vamos embora para a palavra. Meninas, hoje eu quero convidar vocês para refletir sobre algo muito importante: a alimentação saudável e consciente. Em Provérbios, capítulo 25, versículo 16, encontramos uma verdade valiosa. Se você encontra mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Bem, meninas, esse versículo ele é uma metáfora, mas que nos ensina sobre moderação e equilíbrio em todas as nossas escolhas, mas trazendo como exemplo justamente um alimento prazeroso ao nosso paladar. Deus se importa profundamente com a nossa saúde e em como ela se reflete em nosso corpo. Ele não apenas criou o nosso corpo, mas ele também espera que nós cuidemos dele como um verdadeiro templo do Espírito Santo, como a gente já aprendeu ontem, para que possamos ter longevidade na obra que ele quer que vivamos nessa terra. Então, cada escolha alimentar que a gente faz impacta diretamente na nossa saúde emocional, física e até espiritual, além de refletir o nosso respeito pelo presente que Deus nos deu. Eu vou falar uma coisa para a gente entender isso melhor mais para frente. Mas optar por uma salada colorida, cheia de nutrientes, em vez de um lanche ultraprocessado ou um doce açucarado, não é apenas uma questão de gosto, mas uma maneira de honrar o nosso corpo como templo do Espírito Santo que Deus nos deu. Vocês sabem que eu amo esse tema, eu já contei aqui para vocês, né? Que eu trabalhei muitos anos com nutrição de plantas e agora eu estou estudando nutrição mesmo, do corpo. E nos meus estudos, por curiosidade e autoconhecimento mesmo, além de muitas sessões de terapia ao longo da minha vida, eu entendi que a nossa relação com a comida, ela reflete muito da criança interior que existe em nós. Ao tomarmos consciência disso, e apesar das dificuldades de operacionalizar na prática, porque eu sei bem como é que é quando a gente está para escolher comer uma frutinha saudável ou um chocolate, então eu sei como é que é operacionalizar, mas com a ajuda de Deus, para essa transformação, para essa metanoia, nós podemos mudar completamente a nossa relação com a comida e com o nosso padrão alimentar. Mas isso envolve reconhecer padrões antigos, confrontar emoções não processadas da infância e aprender a cuidar de nossas necessidades emocionais de maneira mais consciente e saudável. Então hoje eu tenho um convite especial para você que está me ouvindo agora. Hoje você vai revisitar a sua história e tentar se lembrar de como era a sua relação com a comida. Eu convido você hoje a ir mais longe e a refletir se você cresceu em um ambiente onde havia alguma limitação de comida ou se de repente era comidas em excessos. Se a comida ela era usada como uma recompensa, como uma punição ou como um conforto. Se a comida era usada para celebrar a união ou se isso nunca foi uma opção porque sempre faltou. Minha amiga, eu tô te convidando para fazer esta viagem no tempo, porque eu sei que se de alguma forma você está fazendo este devocional que busca transformação nas esferas da alma, do corpo e do espírito, eu acredito que de alguma forma você também tenha desafios nessa área, assim como eu. E nós precisamos concluir este propósito entendendo como Deus pode nos ajudar a vencer também esses desafios.
que talvez a gente nunca colocasse conscientemente em uma oração, mas que se é do nosso interesse, se a gente tem alguma dificuldade em conseguir vencer, também é do interesse de Deus. Então vou te dar um exemplo. Eu lutava e ainda luto muito contra o impulso de comer doces de forma desregrada. Provavelmente você até já percebeu isso, né? Porque eu sempre trago algum exemplo desse sentido nos meus devocionais. E até certo ponto, eu confesso que eu nunca imaginei que isso pudesse estar relacionado com emoções mal resolvidas da minha história. Mas, de alguma forma, esse impulso incontrolável começou a me incomodar demais, de várias maneiras, sabe? Eu percebia que quando o açúcar era processado pelo meu organismo, eu imediatamente sentia uma sensação de felicidade, de prazer, um quentinho na alma, sabe? Mas, logo depois, vinha a culpa, porque os impulsos eram frequentes, não era só um pedacinho, não era só uma barrinha. Dava o pico do açúcar, eu ficava feliz, dava a baixa, me dava uma certa depressão, só que na mesma hora eu já queria comer de novo. E isso era um ciclo vicioso. Lembra no que eu falei em um vídeo esses dias para trás, sobre como eu sempre buscava por prazeres externos da carne, por bebidas, entorpecentes, várias outras coisas? Não se engane, o seu padrão alimentar também pode estar te colocando nessa cilada. E aí a gente entra naquele ponto. Às vezes, por ser lícito, a gente não percebe que é um vício, que é uma cilada e que está nos prejudicando. Então, às vezes, você não tem um vício ilícito aparente, mas você tem um vício por compulsão alimentar, por exemplo, que está afetando a sua saúde de alguma forma. Então, no meu ciclo, eu vivia nesses picos de altos e baixos em relação à compulsão por açúcar, por exemplo, por chocolate. Então, sempre quando eu estava na baixa, no fundo do poço, eu ia lá e fazia uma promessa, que no fundo eu sabia que seria frustrada, de que eu nunca mais ia colocar doce na minha boca. E após pouco tempo, o ciclo se repetia novamente. E eu sofria demais com isso. Além disso, eu tenho um alto índice de diabetes na minha família. Por isso eu preciso ter cuidado redobrado com isso. Sem contar o cansaço físico que o açúcar causa em nós e tantos outros malefícios, o que, como a gente sabe, é cientificamente comprovado. Então, eu comecei a levar esse tema para terapia, porque estava realmente me deixando muito triste. Eu me condicionava ao pensamento de que se eu não conseguir dizer não para um chocolatinho, o que eu vou conseguir vencer nessa vida? Parece engraçado, sabe? Até para mim, quando eu penso nisso, nesse jeito exagerado de olhar para essa limitação por um simples chocolate, por exemplo. Mas na verdade não é. Existem muitas mulheres que sofrem com esse ou outro tipo de impulso alimentar, o que pode levar a problemas de saúde reais. Além disso, eu me impunha uma autopenalização e uma pressão muito grande. Zero equilíbrio, gente. Então eu comecei a buscar memórias da minha infância e lembrar de episódios que me ajudaram a entender melhor a repetição desses hábitos atuais, sabe? E um deles eu vou contar aqui para vocês o que acontecia. Quando eu era criancinha, novinha, eu adorava minha chupeta. Eu não queria parar de usar a chupeta de jeito nenhum, foi o caos para minha mãe. E após várias tentativas frustradas da minha mãe para me fazer parar de usar a bendita chupeta, uma tia muito amada minha, que já era idosa naquela época, hoje ela não está mais entre nós, mas ela teve uma brilhante, abre aspas, ideia. Ela plantou a minha chupetinha num potezinho com terra e todas as manhãs, sem falhar, eu colhia doces, balas e chocolates como frutos da chupeta que havia sido plantada. Aí começou o ciclo da recompensa. A falta de algo era suprida pelo quentinho afetuoso dos docinhos. E um detalhe importante, a falta de algo, que no caso era chupeta, que por si só também já era uma recompensa. Então perceba, desde criança
vivendo esse ciclo da recompensa. Eu acredito na minha mente que algo foi tirado de mim, então eu quero colocar outro algo no lugar para eu sentir esse quentinho no meu coração e sentir essa recompensa. E eu lembro também que quando eu era criança, eu tinha uns problemas respiratórios e era muito comum que eu ficasse internada. E sempre que isso acontecia, meu avôzinho amado, que eu tanto amo, tô morrendo de saudade dele, meu Deus do céu, ele ia me visitar e ele levava um saco, sabe aquele saquinho de pão cheio de docinhos e chocolate de todo jeito possível. Quem é da minha época lembra, era guarda-chuvinha, era chocolate de peixinho, era chocolatinho em forma de lápis. Gente, quem é da minha época sabe, lá dos anos de 90, como que era gostoso comer esses negócios. E além disso, o médico daquela época ainda falava assim, dá bastante gelatina pra ela. Gente, eu não sei porquê, mas na época era comum os médicos recomendarem gelatina. Eu não sei se hoje em dia isso acontece, mas na minha época acontecia. Então eu sempre associava inconscientemente momentos de fragilidade, como por exemplo, eu estava lá no hospital, e recompensas com comidas açucaradas e prazerosas. Olha que ciclo danado de vicioso. Meninas, como vocês podem ver através desses poucos exemplos da minha história, as escolhas alimentares que fazemos enquanto adultas, elas podem ser respostas a emoções não processadas provenientes da nossa infância. Então, conscientizar-se desses padrões é o primeiro passo e a terapia me ajudou bastante nisso, ao me ajudar a entender o porquê por trás de certos hábitos. No entanto, a gente já até falou sobre isso, todas nós podemos concordar que algo enraizado desde a infância pode ser muito difícil de repadronizar em um novo comportamento, mesmo sabendo de todos os porquês e de todas as necessidades. E aí é que entra a nossa dependência do Senhor, mesmo sabendo da verdade da palavra em todas as áreas, mesmo conhecendo a teoria por trás de tantos comportamentos e hábitos, ainda assim não conseguimos mudar como um passe de mágica. A gente sabe que é difícil, mas quando trazemos todas as nossas dificuldades para o nosso relacionamento com Deus, e meninas, eu digo todas, inclusive a dificuldade em se alimentar bem, podemos ter a certeza de que Ele também nos dará vitória nessa área, nos dando ferramentas para superar essas dificuldades. Ele se preocupa com cada aspecto da nossa vida. Não existe nada importante para nós que não seja importante para Deus. Isso é extraordinário da parte do Senhor. E mesmo que ainda seja uma luta, resistir às tentações de alimentos não saudáveis, por exemplo, durante períodos de TPM ou de estresse, compreender que Deus também deseja cuidar dessa área da nossa vida torna o fardo tão mais leve. E eu posso dizer isso por experiência própria. Enquanto eu não trouxe essa área para minha vida com Deus, eu não tive sucesso. E eu tô abrindo o coração para vocês. Eu ainda tenho dificuldades, mas agora o autocontrole, o domínio próprio em relação aos alimentos que eu escolho comer, mesmo em momentos de estresse, de TPM, eles são muito mais conscientes e responsáveis. E por eu saber que pelos anseios da minha própria carne, eu sou incapaz de fazer boas escolhas alimentares nos momentos de impulso, isso me deixa na completa dependência de Deus o tempo todo, porque eu realmente preciso da ajuda de Deus para Ele me manter disciplinada. E olha, eu vou falar a verdade para vocês, eu já fiz muitas coisas em relação a essa área, já fui em muitos nutricionistas, já tentei várias coisas, já fiz muita coisa mesmo, várias dietas malucas, já apliquei aquelas injeçõezinhas, tudo, gente, que vocês imaginarem, eu já fiz. E todas as minhas tentativas nessa vida foram fracassadas em relação a isso. E eu posso dizer que eu só encontrei o caminho e estou vivendo os resultados depois que eu passei a trazer essa necessidade para
para Deus nas minhas orações. Para vocês terem uma ideia, nasceu um anseio e um desejo em mim tão grande de resolver isso na minha vida. E a minha dor nessa área era tão grande que começou a nascer um desejo maior ainda de ajudar mulheres que eu sei que passam pela mesma dor. Então isso começou a me mover, a me levar a buscar fazer o curso da nutrição, de tão sério que isso é para mim e que eu sei que é para várias mulheres também. E que assim como no Senhor eu estou encontrando o caminho para cuidar da nutrição do meu corpo, eu quero que as mulheres que estiverem andando comigo, elas aprendam a mesma direção, porque Deus cuida de cada coisa que é do nosso interesse, até da nossa nutrição. Então, minha amiga, leve essas suas preocupações para o colo de Deus também e entenda que coisas que talvez você ache que não são motivo para levar para Deus em oração, na verdade são sim, e é aí que faz um relacionamento de verdade entre melhores amigos. Qualquer dificuldade, mesmo que pequenininha, que você tenha na tua vida, compartilhe com o Senhor como seu melhor amigo. Peça que Ele frutifique em você tudo aquilo que está no coração dEle para a tua vida. Ao entregar intencionalmente essa área da minha vida a Deus, percebi que eu ganhei mais clareza e domínio próprio para fazer as minhas escolhas mais saudáveis, como beber mais água e priorizar alimentos que realmente nutrem o corpo. Meninas, essa mudança de mentalidade, ela não só ajuda a evitar o ciclo vicioso, como também eliminar a culpa, além de promover uma sensação de leveza, de bem-estar, sabe? De saber que está fazendo a coisa certa, mostrando que Deus se importa profundamente com cada escolha na nossa vida, na minha e na sua também. E caso essa questão de alimentos que eu trouxe aqui, ela não seja um problema para você, tente aplicar esse exemplo em outra área da sua vida, onde existam excessos usados para suprir alguma falta em um ciclo de recompensa, sabe? Identifique onde você precisa da ajuda de Deus para superar. Afinal de contas, nele nós podemos vencer tudo, desde os desafios mais simples até os mais complexos. Traga todas as suas dificuldades ao Senhor em oração. Experimente o agir completo de Deus. Amém? Vamos orar? Repete assim comigo nessa oração. Pai amado, Pai querido, nos achegamos diante de Ti em humildade, reconhecendo a nossa fragilidade diante das nossas escolhas alimentares. Senhor, Tu sabes como muitas vezes temos dificuldade até mesmo de nos alimentar direito, ou somos arrastadas por impulsos de compulsão que nos ferem em silêncio. Clamamos a Ti, ensina-nos a comer com sabedoria, ensina-nos a dizer não às comidas ultraprocessadas, venenos disfarçados que destroem não só o nosso corpo, mas também a nossa mente, nossa energia de viver e nossas emoções. Livra-nos, Senhor, da prisão do comer emocional, que nossas refeições sejam movidas pela necessidade de nutrir, não pelo vazio que tenta nos enganar. Faz uma obra de metanoia em nós, uma verdadeira transformação de mente e coração. Que o Espírito Santo nos conduza a ver a beleza da alimentação natural, limpa e viva, aquela que o Senhor mesmo criou para nos sustentar. Liberta-nos dos vícios, do açúcar que escraviza, das farinhas que inflamam, das gorduras que nos corrompem em excesso. Livra-nos do espírito de infantilidade que nos faz comer sem consciência, como quem busca prazer imediato sem pensar nas consequências. Dá-nos, Senhor, a força para cuidar do nosso corpo como templo do Teu Espírito. Que cada escolha alimentar seja um ato de adoração, de gratidão, de zelo pelo presente precioso da vida que o Senhor nos deu. Reescreva em nós a nossa relação com o alimento, para que possamos comer com propósito, com disciplina, com alegria e saudável, e que tudo em nós, corpo, alma e espírito, glorifique o Teu santo nome.
em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, minha amiga querida, por ter ouvido essa mensagem até aqui. Eu espero que você tenha um dia de paz e cheio de boas escolhas. E eu tenho 2 diquinhas finais para vocês. Primeiro, se você ainda não baixou o Devocional Transformation, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição e baixe gratuitamente. Esse é um presente meu para você que quer colher bons resultados no teu corpo, na tua alma, no teu modo de pensar, de sentir, de agir e reagir e em sua espiritualidade com a ajuda de Deus. Esse devocional vai guiar você. Então entra lá e baixa gratuitamente. E a segunda dica, no meu modo caverna com Jesus para esse tempo, tem algumas práticas que eu estou adotando, como por exemplo, estudar mais inglês, ler livros que são do meu interesse para esse momento da minha vida. Então quero deixar aqui para vocês alguns links de cursos, de produtos que vão ajudar vocês. No meu corpo, eu estou seguindo uma alimentação mais limpa, bebendo mais água, mas eu também estou fazendo uso de alguns suplementos que vão me ajudar durante este tempo, nessa reconstrução de uma nova vida. Já está me ajudando porque eu faço uso constante e eu quero compartilhar com vocês também, então dá uma olhadinha nos links abaixo. E eu quero deixar aqui também, falando em espiritualidade, da Bíblia que eu uso. Na verdade eu vou deixar 2 porque são as 2 que eu tenho e elas têm uma linguagem muito simples e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então eu quero deixar essas dicas dos produtos que eu uso aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então é só vocês entrarem no meu link de afiliados da Amazon e adquirirem esses produtinhos se vocês quiserem, tá bom? Eu te vejo amanhã às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia. Um beijo e até amanhã.